Do ponto de vista da psicologia e também do nosso dia a dia, é muito importante a gente considerar o aspecto da motivação. O que leva o sujeito a praticar um ato que a gente julgue como um ato mau ou de maldade, né? E aqui vale a gente diferenciar isso também, tem sua utilidade não só num consultório de psicologia, mas também na nossa vida cotidiana, 5 níveis diferentes de motivação, de mecanismo, de estrutura interna que nos levam a fazer coisas muitas vezes malvadas. E já vou dizer de antemão que com muita frequência no dia a dia, a maldade vem combinada. Ela pode ter vários desses 5 elementos em graus diversos, né? O primeiro nível, e eu vou falando agora dos níveis de reversibilidade, do primeiro ao 5º nível, vai aumentando a dificuldade de você reverter uma dinâmica de malvadeza. Então, o primeiro nível é o nível fácil de você conseguir reverter. É o nível da maldade praticada por falta de noção. É quase que um infantilismo, uma inexperiência. Por exemplo, imagina uma criança pequena de 4 anos se divertindo cortando asas de borboleta para fazer uma coleção de asas de borboleta. E acha engraçado, é colorido, olha o creque-creque que faz quando a gente arranca a asa da borboleta. E alguém, um adulto, chega para essa criança chocado e diz, meu Deus do céu, isso que você está fazendo faz um dodói enorme na borboleta. Imagina que ela está aqui gritando, está tendo um sangue de borboleta que está escorrendo, ela está tendo muita dor. Imagina alguém chegar para sua mãe e falar, né, nós vamos arrancar os bracinhos aqui do seu filho para fazer uma coleção, um gigante fala, quero fazer braços de criança, uma coleção, olha que engraçado, e arranca o seu braço. Os filhinhos da borboleta estão chorando, pelo amor de Deus, você está machucando minha mamãe. É muito possível que essa criança, a maioria das crianças reage assim, fique chocada, caia a ficha, comece a chorar, peça perdão, desculpa, tenta colar a asa da borboleta e não faça mais isso. Também adolescentes que praticam bullying, muitas vezes por falta de noção, acham engraçado, né, brincar com algum defeito do outro, sem se dar conta do dano que estão causando. Adultos que às vezes zombam, excluem por motivos fúteis, e fazem muito mal. Então, esse primeiro nível de atos de maldade, eles é um nível bem reversível. As pessoas costumam cair em si, se forem devidamente abordadas, e reverter isso, se arrepender e não praticar mais. Temos um segundo nível que já é um pouco mais difícil de reverter, mas ainda é reversível, mas que já é bem chocante. É a maldade cometida por egoísmo. É o sujeito que, para conseguir um cargo na empresa, conseguir dinheiro, conseguir prazer, inclusive prazer sexual, conquistar o amor de alguém, essa pessoa é capaz de prejudicar, de fazer mal a outros para conseguir o seu objetivo. Entretanto, tem uma característica aqui. O fazer mal ao outro é um dano colateral, não é o objetivo dessa pessoa. Por exemplo, eu quero um certo cargo e eu vou prejudicar alguém, não vou reconhecer o mérito de um feito de alguém, vou segurar a pessoa naquele cargo, não vou promovê-la, ou vou até não convidá-la para uma reunião importante em que ela precisaria comparecer. Esse tipo de atitude, né, embora sem dúvida nenhuma seja muito malvada, é motivada pelo egoísmo, pela ambição, e em geral essas pessoas, elas praticam uma coisa que a gente chama de negação ou denegação. Em inglês se fala assim, denial. Elas negam a existência da dor no outro. Ah, mas esse cargo que ele não conseguiu, eu também fiquei aqui na empresa há muito tempo esperando para ser promovido, não tem mal nenhum, e depois ele é jovem, pode esperar, até num estupro, um estupro violento, o sujeito eventualmente, se for movido pela ambição, pelo egoísmo de ter o seu prazer, ele encara isso como um dano colateral. Bom, mas também essa pessoa vai se recuperar, eu não matei a pessoa. Portanto, essas pessoas dão desculpas, minimizando a dor do outro. Em geral, essas pessoas são recuperáveis. Elas podem, uma vez confrontadas com a dor que causam, com os danos que causam, né, embora resistam um tempo a isso, quando realmente cai a ficha, elas se arrependem
profundamente, são capazes de mudar na sua essência, na sua atitude e, portanto, tem um alto grau de reversibilidade. Tem um terceiro nível que a gente pode mencionar, que já é mais difícil de reverter, mas também aqui a meta da pessoa, o objetivo não é causar o mal ao outro. São as pessoas que são muito convictas de crenças, fanáticos, obcecados por convicções. São pessoas que são capazes, né, de atos na educação, olha, dói mais em mim do que em você, mas eu faço isso por você, atos políticos, até terroristas, em prol de um bem maior, eu vou ter que sacrificar algumas pessoas nisso. Nas religiões e nas superstições, sacrifícios com animais, os astecas, né, ao sacrificarem os gregos, né, crianças ou jovens aos deuses, né, eram sacrifícios às vezes muito doloridos para suas vítimas ou familiares. Esse tipo de atitude, em que há uma mutilação do outro ou das meninas, para que, por exemplo, na China antiga, para que o pé das meninas ficasse pequenininho e por aí afora, né, são atitudes que alguém fora daquela cultura vê como muito malvadas, mas dentro daquela cultura a pessoa considera isso necessário e importante por um valor, um bem maior. Inclusive as touradas, por exemplo, né? E por aí afora. Portanto, dentro de uma cultura, de uma convicção, essa malignidade eventual percebida, né, por fora da cultura, como algo terrível, dentro daquela cultura não é visto assim. Novamente, a dor causada é justificada como necessária. Não é tão fácil reverter, porque é muito difícil você mudar convicções arraigadas, mas não é impossível em alguns casos, mas de qualquer modo está nesse nosso grupo de maldades que não tem como meta causar a dor. São efeitos colaterais, são faltas de noção, são convicções de valores, etc. Depois nós temos um quarto grupo ainda, antes de chegar ao quinto e mais terrível, mais irreversível nível da maldade, a maldade praticamente em estado puro, mas vamos para o quarto nível. O quarto nível reúne situações em que a meta, agora já é uma mudança aqui, a meta é de fato destruir o outro, a meta é causar mal ao outro, machucá-lo emocionalmente e fisicamente. É o caso que você vê de ciúmes, de motivação por inveja e vingança. Ciúmes pensa em Caim e Abel, inveja, né, pensa na história da Branca de Neve, a bruxa que dizia, puxa, mas tem alguém que o espelho diz que é mais bela do que eu. Tudo isso pode me levar a destruir o outro, não com a ideia de ter um prazer nessa destruição, mas eu quero destruir o outro, porque com isso eu empato o jogo. Não há alguém que é mais amado, que é mais belo, ou na vingança, quando há um ressentimento. Esse tipo de vingança é comum também em termos culturais. Grandes aglomerações, grandes povoações ou nações inteiras ficam rebaixados no seu nível de ressentimento, humilhação diante de uma guerra, de um ato de agressão, e tendem a responder num nível muito primitivo de ressentimento e vingança. E aí são capazes de dizer, bom, mataram na minha aldeia pessoas inocentes, então eu vou naquele outro lugar, na casa do inimigo, vou matar um monte de criancinhas inocentes para ele sentir o que eu senti. E aí há atos que se tornam simplesmente malignos de vingança, em que trata-se do dente por dente, o olho por olho, ou até aumentar mais a minha resposta, movido pela legitimação do que é se vingar para que o outro sofra a dor que eu sofri ou uma dor maior. Mas tudo isto, de novo, é algo que não é fácil, mas ainda pode ser revertido. Por quê? Porque nesses 4 casos da falta de noção, do egoísmo, do fanatismo por valores ou das vinganças, né? Seja por ciúme, seja por inveja ou por uma mágoa sofrida, há a empatia, a pessoa tem a capacidade de amar, de sentir a dor do outro. É preciso ativar isso, nem sempre é fácil, mas a motivação não é uma motivação intrinsecamente de ver a dor no outro, né? Como algo intrínseco, no máximo como resposta. Vamos para o 5º nível. Aqui nós estamos no nível da sociopatia, da psicopatia, da maldade em forma pura. São pessoas que têm como meta, acima de tudo, né, dominar, ter o poder e, nesse sentido, enquadrar o outro, fazer o outro
ter que sofrer, se restringir, seja emocionalmente, seja fisicamente. E a meta aqui é, de fato, apenas esta. Não é causado por uma dor anterior que eu sofri, não é uma vingança, não é um ciúme. Eu posso escolher alguém que não tem nada a ver com a minha vida, alguém que aleatoriamente servia como vítima para o meu desígnio. Também não é por ambição, não é? Eu não quero o cargo dele, eu quero exercer esse domínio absoluto. E aqui vamos diferenciar dois níveis, né, diferentes de psicopatia. Um primeiro nível é que eu tenho um enorme desejo e prazer de ter um domínio absoluto sobre o outro. Isso que é importante. O outro é marionete nas minhas mãos. Eu vou manipulá-lo, eu vou enganá-lo, vou fazer uma série de coisas para que ele esteja nas minhas mãos. E é isso que eu quero, esse poder total sobre o outro. E uma possibilidade que ainda escala mais esse grau de malignidade, eu já vou dar alguns exemplos, é quando eu quero que o outro sofra. E quanto mais ele sofrer, mais prazer eu tenho. Então, voltando ao caso do estupro, o estupro naquela situação anterior do egoísmo é um estupro em que o sujeito, numa impulsividade, buscava o seu prazer e depois nega, né, o dano causado ou minimiza. Aqui não, aqui a meta é quanto mais a pessoa estiver sofrendo durante esse estupro, estiver em pânico, estiver com dor, mais o ato motiva o sujeito perverso, o sujeito psicopata a cometer esse ato. Um cuidado a ser tomado. Quando nós falamos em maldade e nessas estruturas, nós não estamos nos referindo ao grau de dano que o sujeito causa ao outro, porque muitos dos psicopatas são pessoas que se incrustam-se, encastelam em instituições em que eles têm um poder e não necessariamente são criminosos. A gente costuma associar essas pessoas a um serial killer, alguém que vai lá, não é, pratica crimes terríveis, com violência física, mas um grande número de sociopatas, ou dessa malignidade, em que o importante é o poder, eventualmente também um poder que infrinja a dor, estão em empresas, em organizações, em cargos de poder, são juízes, são pessoas no exército, são pessoas que se colocam em instituições, frequentemente não cometem crimes, isso tudo é feito dentro das instituições, com alguma transgressão ou não. Para terminar, esses sociopatas, quando é desvendado que fizeram meio ao famoso caso de fraude, né, financeira, tendem a assumir isso de maneira muito fria e até legitimar. Depois de negar por um tempo ter cometido, quando não há mais o que fazer, assumem e não demonstram arrependimento. Quase que justificam, os outros mereciam isso ou precisavam disso, é meu direito sagrado. Se você, na sua vida, estiver diante de alguém que tem traços psicopáticos, ou você saia da rota dessa pessoa, porque é muito difícil você lidar com esse tipo de situação, ou se for inevitável enfrentar, procure jogar luz, procure fazer isso. Essas pessoas trabalham muito nas sombras, né, e no secreto. Procure envolver muitas pessoas, deixar com que esse sociopata ou psicopata perceba que há muita gente agora sabendo, que está testemunhando, que está envolvido, que você está registrando isso, e procure enfrentar sempre essas pessoas em bloco, com alguém que você confie junto ou mais testemunhas. Evite solitariamente, dentro de uma sala ou de um enquadre muito privado, enfrentar sociopatas. Isso costuma não funcionar. De resto, as outras formas de malignidade, por mais que possam te machucar, lembre-se que todos nós temos algum grau desses 5 componentes, talvez menos de sociopatia, mas todos nós temos uma certa falta de noção, algum fanatismo, algum grau de egoísmo, um certo ciúme, inveja, etc. Então, é claro que é difícil lidar com a maldade, mas se não for com um sociopata diante de você, tenha um pouco de empatia e calma para lidar com essas situações. Frequentemente, elas são reversíveis. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se!